Fala galera, eu sou o Matheus Eu sou a Raíssa. e vocês estão no canal Família Sem Fronteiras. Pessoal, hoje a gente está dando início a um novo quadro no canal, chama-se Turistando, e a gente vai apresentar um pouquinho da nossa cidade para vocês, que é Brasília. Vamos ver as imagens? Pessoal, a gente vai começar o nosso turismo aqui na Catedral de Brasília. É considerado por muitos a obra mais importante do arquiteto Oscar Niemeyer. Olha que beleza, olha que desafio da engenharia. 16 colunas aí que se apoiaram uma na outra, colaram, não sei. Isso aí é segredo guardado às 7 chaves do engenheiro. Além disso, vocês podem ver aqui do meu lado ó, as esculturas dos evangelistas, do artista Alfredo Cheschiati. Elas estão parecendo pequenininhas e tal. Pessoal, olha a pessoa ali, ó. Essas esculturas têm quase 4 metros de altura, vocês não têm noção. Vamos comigo ver as imagens? Uma curiosidade desse campanário ó, é que, diferente de outras catedrais aí mais tradicionais, pessoal aí do Nordeste do Brasil, ou até mesmo pessoal que mora na Europa, está acostumado a ver o campanário integrando a própria estrutura da igreja, né? Aqui não, ó, aqui ele é separado. E outra coisa, galera, estão vendo aqueles sinos ali, ó? Esses sinos eles foram doados pelo governo da Espanha. Por isso, eles têm o seguinte nome: Ninha, Pinta e Santa Maria, em homenagem às caravelas, né? E Pilarica, em homenagem à Nossa Senhora do Pilar. Vamos ver mais imagens? Galera, é a catedral que impressiona logo na entrada, né? Aqui você vai poder encontrar obras bastante interessantes, como por exemplo, a réplica de Nossa Senhora Aparecida, a réplica da Pietà de Michelangelo, a Via Crucis de Di Cavalcanti e até mesmo o altar doado pelo Papa Paulo VI. Outra parte que também chama bastante atenção são os seus vitrais, que inicialmente eram transparentes e que foram coloridos na reforma de 1987, exibindo assim trabalho realizado pela artista Mariane Peretti. Além disso, é possível observar 3 anjos, que também foram esculpidos pelo artista Alfredo Cheschiati. Pessoal, vocês viram que as imagens lá dentro são realmente incríveis, né? Uma curiosidade aqui da catedral é que ela não fica na Praça dos Três Poderes. Por que isso? Para garantir a laicidade do Estado, né, galera? Ou seja, a igreja ela não participa das decisões políticas e administrativas do país. Ela se mantém numa praça autônoma. Agora, uma dica para quem for visitar esse lugar é que bem aqui do lado, aqui na minha esquerda, ó, tem um lugar que é super interessante. Chama Complexo Nacional da República. Vamos dar uma olhada? Pois é, galera. Parece que a gente chegou em Marte, né? Mas não, é Brasília. Tá vendo aquele prédio ali, ó, o museu? Ele se assemelha bastante a uma nave espacial. Vamos dar uma olhada nas imagens? Aqui no complexo, vocês irão encontrar as obras mais novas da esplanada, o Museu da República e a Biblioteca Nacional. Uma curiosidade do museu é que ele não é um museu de obras fixas, mas aquilo que o arquiteto Oscar Niemeyer definiria como um museu de ideias.
curiosidade da Biblioteca Nacional é que ela nunca foi transferida, ou seja, ela se mantém até hoje na cidade do Rio de Janeiro. Já que vocês estão vendo, é a Biblioteca Nacional de Brasília, ou seja, ela pertence ao governo do Distrito Federal. Saindo da catedral, iremos nos deslocar em direção à Alameda dos Estados. Para isso, iremos atravessar a famosa Esplanada dos Ministérios. Trata-se de uma longa avenida no centro de Brasília, que possui 17 blocos idênticos, sendo 10 de um lado e 7 do outro. Estes blocos representam os distintos órgãos que compõem o Poder Executivo, também chamados de ministérios. Cada um deles tem a função de cuidar de um assunto específico do Estado, tais como o Ministério da Saúde, Educação, Meio Ambiente, entre outros. Outra característica desta avenida é que possui um gramado bastante amplo, que serve como ponto de reunião para passeatas, manifestações e protestos. Além disso, foi pensada pelo urbanista Lúcio Costa como um mall, termo em inglês utilizado para designar largas avenidas, tais como a Las Vegas Strip, o National Mall de Washington e a Champs-Élysées de Paris. Pessoal, agora a gente vai dar uma passadinha aqui na Alameda dos Estados. Vamos ali conhecer com a gente? A Alameda dos Estados tem esse nome porque concentra as bandeiras de todos os estados brasileiros. E aí, galera, se você encontrou a bandeira do seu estado, não esquece de dar um like, beleza? À direita da Alameda dos Estados temos o Palácio do Itamaraty. Ele foi inaugurado em 1970 e é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Além disso, funciona como local de recepção de autoridades estrangeiras. Por aqui já passaram figuras importantes como a Rainha Elizabeth II, da Inglaterra, e mais recentemente o presidente Barack Obama, dos Estados Unidos. No meio da Alameda dos Estados encontra-se o Congresso Nacional. Ele foi inaugurado em 1960 e representa a sede do Poder Legislativo. E uma curiosidade sobre o Congresso é que ele é bicameral, ou seja, é composto por duas casas. De um dos lados do Congresso, nós temos a Câmara dos Deputados. Sua cúpula é virada para cima, representando a abertura a novas ideias e ideologias. Do outro lado, nós temos o Senado Federal. A cúpula do Senado está virada para baixo, representando assim características como reflexão, ponderação, o equilíbrio e a experiência. Por último, temos o Palácio da Justiça. Inaugurado em 1972, ele representa a sede do Ministério da Justiça. Possui uma estrutura gótica e moderna, e a fachada que mais chama a atenção é a fachada sul, que possui 9 arcos e 6 calhas, simulando cachoeiras. Fala galera, agora eu tô na Praça dos Três Poderes, eu vou explicar para vocês por que esse lugar tem esse nome. Primeiro, a gente tem aquele prédio atrás de mim, né? Chama Palácio do Planalto. É o lugar onde o presidente trabalha, ou seja, é o Poder Executivo. Dando mais uma voltinha, galera. A gente tem o Congresso Nacional, ó. É a casa de 81 senadores e 503 deputados. Vocês entenderam, galera, por que brasileiro gosta de pagar imposto? E por último, a gente tem aquele prédio ali, ó, Supremo Tribunal Federal. Um lugar que tem ficado bastante famoso aí recentemente, aquele juiz de capa preta e tal, parece o Batman. Pois é, galera, brasileiro adora acompanhar a justiça. E só dá placar apertado ali, hein? 6-5, só disputa, só disputa.
Galera, uma curiosidade aqui do Palácio Planalto é que ele tem dois elementos que destacam na sua fachada. De um lado aqui, ó, na minha esquerda, a gente pode ver o parlatório. É o lugar que o presidente sobe para falar com o pessoal que fica aqui na Praça dos Três Poderes. E do outro lado, a gente tem a rampa presidencial. Essa rampa ela é só utilizada em cerimônias especiais, geralmente a troca do presidente ou até mesmo, por exemplo, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo. Foi nessa rampa aqui, galera, que o Vampeta deu aquela cambalhota icônica no ano 2002, vocês lembram? Uma curiosidade do Congresso Nacional, galera, são essas duas torres daqui, ó. O pessoal aqui chama de anexo 1, uma é para a Câmara dos Deputados, a outra para o Senado Federal. E o pessoal tem um mito aí, não sei se será verdade, aí quem for arquiteto e tal, coloca aqui nos comentários, ó, que essas torres elas foram dispostas de uma maneira tão próxima que fosse impossível que um avião passasse entre elas. Será verdade? Não sei. Pessoal, agora eu estou em frente aqui do STF, ó, e vocês podem ver que tem um elemento que chama bastante atenção, é essa escultura aqui, ó, chama A Justiça de Alfredo Cheschiato. E uma curiosidade dela é que ela representa uma mulher vendada, porque, enfim, não sei se passaram para o artista que deveria ser assim, ou se, enfim, o Estado brasileiro tem essa ambição, né? Mas, teoricamente, a justiça é cega, galera. Ela não vê diferença de raça, classe, cor, gênero, entre outros. E outro detalhe interessante dela é que ela tem uma espada aí no seu colo. Essa espada, para as culturas greco-romanas, representa a justiça. Interessante, né? Bom, galera, agora a gente vai se despedindo aqui da Praça dos Três Poderes e vocês já viram os três prédios mais importantes. STF, Palácio Planalto, Congresso Nacional. Mas antes disso, tem três monumentos que vale super a pena você conhecer. Roda as imagens. Os Candangos, criada em 1959 por Bruno Gheorghi e que representa dois guerreiros como simbolismo da força e do equilíbrio entre os poderes da República. O Pombal, criado em 1961 por Oscar Niemeyer e que é chamado pelos locais como prendedor de roupa. E o Museu da Cidade, que é o museu mais antigo da cidade, cuja cerimônia de inauguração representou a transferência oficial da capital da cidade do Rio de Janeiro para Brasília. Fala galera, chegamos então aqui à nossa última parada da Esplanada dos Ministérios, é o Teatro Nacional, é um lugar bem legal, infelizmente ele está abandonado desde 2014, travado aí, não tem reforma, mas não tem dinheiro mas não tem reforma, mas é isso aí, é um lugar que ainda vale super a pena conhecer, a sua estrutura lembra uma pirâmide maia, né? E um detalhe bem legal dela, ó, é que a fachada tem esse trabalho aí de atos vulcão, esses blocos de concreto aí que vocês estão dando uma olhada. Roda as imagens aí.
Então é isso aí, pessoal. A gente está encerrando o vídeo aqui na lateral do Teatro Nacional de Brasília, com esse céu lindo, com esses detalhes arquitetônicos mais bonitos ainda. E é isso aí, galera. Não esqueçam do ritual padrão. Curte, compartilha, comenta. Ativa o sininho aí para você receber notificações, porque com certeza vai ter a parte 2 vindo aí, a parte 3. Abraço!